Olá, galera, bom dia. Olha, vamos colocar nosso nome lá no chat, por favor, nome completo. Bom dia, Breno, seja bem-vindo. Tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, vamos colocar nossos nomezinhos lá para chamada, tá? E daqui a alguns momentos nós vamos começar, dar o início, beleza? Espero que todos tenham feito o exercício, né? Vamos lá, só mais um instante, enquanto o pessoal vai se logando, tá? Nós vamos dar o início. Bom dia, Gabi, tudo bem? Coloca o seu nome completo aí. Ah, já se colocou. Bom dia, Rafael. Rafaéis, né? Cuba tá aí. Joia. Natália, João Guilherme. Uma galerão aí hoje, hein? Davi. Elizabeth, já colocou seu nome já? Coloca aí, por favor, só para ficar registrado, tá? Gabriel. Bem, gente, vamos começar, né? Conforme o pessoal for chegando, o pessoal vai colocando aí o nome. Galera, olha só. Hoje é o Dia Internacional da Matemática. Eu não poderia deixar isso em branco. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E eu separei um videozinho. Esse vídeo é muito curtinho, tá? Então, vamos prestar atenção. Ele tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Todo dia o meu caminho para a escola é sempre igual. Pontos, retas, planos. Formas e reformas. Comprimentos e medidas. Toda decisão que faço depende de variáveis que definem inúmeras possibilidades em minha vida. E sempre eu calculo o que é melhor para o meu futuro. Afinal, os números governam o mundo. Ao longo da história, a humanidade inventou a matemática, uma linguagem que é construída por símbolos e elementos próprios. Ela oferece um conjunto único de ferramentas que nos ajudam a compreender e a mudar o mundo. Há professores que ensinam essa disciplina de modo tão surpreendente que muitos alunos se apaixonam pela matemática.
O professor Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malba-Tahan, agia exatamente assim, apaixonava as pessoas. Malba-Tahan escrevia grandes aventuras para serem vividas pelos seus personagens. Beduínos, sheiks, magos, princesas e sultões. As mais de 100 obras de Malba-Tahan auxiliam alunos e professores a perceber que aprender matemática pode ser divertido e desafiante. Esta é uma homenagem ao Dia Nacional da Matemática, comemorado em 6 de maio, mesma data do aniversário de nascimento deste grande professor. Bem curtinho, né? Então, não podia deixar de passar alguma coisa relacionada à minha matéria, né? Então, graças aí, esse dia é homenagem a esse grande matemático, né? Ele é carioca, tá? E, assim, é de suma importância a gente manter essa cultura, né? Essa recordação aí, que é o Dia Internacional da Matemática. O IMPA, as universidades, geralmente elas têm uma programação especial nessa ocasião, essa semana inteira. Por exemplo, o IMPA está proporcionando várias palestras no Instagram, né? Hoje mesmo, 3 horas da tarde, tem uma lá falando sobre ciência, né? A ciência e a matemática como se andem juntos, é bem interessante. Então, quem tiver Instagram e quiser acompanhar, 3 horas da tarde, essa semana inteira aí, tem uma programação especial, né? Quem se identificar com a matéria, claro. Então, vamos lá, gente. Então, eu trouxe aí, só para não passar em branco. Ué. Vamos às correções, né? E a correção de hoje vai ser feita por vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar um negócio aqui, porque eu acho que não tá aparecendo um chatzinho para mim. Acho que agora vai aparecer. Tá. Você não sabia, Rafael Cuba, que não existia esse dia? Sim, existe sim. Acredito que sim, Jean. Existe, para cada matéria tem o seu dia específico, tá? Esses anos todos, vocês nunca falaram, não souberam que hoje é o dia da matemática? Olha! Então, trouxe um pouquinho de cultura aí para vocês. Pois é. Então, esse matemático, ele contava as coisas, né? Trazia as informações da matemática através de histórias. É bem interessante, tá? Quem quiser pesquisar, fica aí a dica, né? Então, vamos lá, gente. O que interessa, né? Nossa questão número 8, passei uma sequência de exercícios para ser copiado no caderno e feito também. É importante frisar que quando a gente voltar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar o material de vocês, tá? É importante estar acompanhando as aulas online. Ah, não deu para acompanhar, professor, nesse dia eu passei mal. Tudo bem, acontece, é uma possibilidade, não é? Então, vocês podem pegar depois que fica disponível lá e verificar todos os vídeos, tá? Não deixa para fazer pro amanhã, porque vai acumular e vai chegar um momento que vocês não vão fazer, tá? E assim, tudo isso é uma avaliação. Vocês têm que ter isso em mente. A participação de vocês é sempre avaliativa. Os professores, eu não vou falar nem por mim, vou falar por todos os professores, estão sempre avaliando o aluno. Tá? A participação não é só simplesmente estar logado, não. É fazer o exercício, né? É questionar, é estar até mesmo trazendo sugestões de melhoria, tá? Então, isso é participação. Então, vocês têm que ter isso em mente, tá bom? E como eu falei para vocês, desde o nosso primeiro dia de aula, né, quando a gente estava presente lá, presencialmente, eu falei que nós vamos começar a pensar fora da caixinha. Então, eu tenho lá 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, professora. Ok. Mas existem várias formas de chegar àquele 5, não tem? 4 mais 1, por exemplo, também me dá 5. Então, é pensar fora da caixinha, o que eu falei para vocês, tá?
Então, assim, é pegar todo aquele conceito que vocês aprenderam lá atrás e trazer agora para o ensino médio. Tá bom? Porque agora a gente vai começar a misturar tudo. Vai ter conceitos que a gente precisa, principalmente de potência, radiciação, né? As 4 operações básicas que vocês já sabem, né? Regra de sinais. Então, tudo isso vocês têm que trazer consigo, tá? Então, vamos lá. Questão número 8. Entre os números reais, menos raiz de 3 e mais raiz de 5, isso é uma afirmação, ele fala o seguinte, letra A, quantos números naturais existem? E números inteiros. Então, ele quer saber quantos números naturais e quantos números inteiros. O que vocês colocaram aí no caderno de vocês? Vamos lá, vamos compartilhar as informações. O que vocês responderam? Tô esperando, hein, galera? Vocês têm que entender que a aula online ela é para dinamizar os nossos conteúdos, tá? Toda a parte teórica a gente já foi dada. A gente está norteando entre exercícios, entre justamente a parte de teoria de conjuntos e os conjuntos numéricos. Essa pergunta, por exemplo, é relacionada a conjuntos numéricos. Quem são os conjuntos numéricos? Os conjuntos naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Vamos lá. Qual dúvida, Gabi? Brendo. Eu havia colocado por acidente 5 e 6. Miazinha colocou o número 2 e inteiro o número 1. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Numa reta numérica, eu tenho os números positivos e os negativos. Melhor, os negativos e os positivos. O número do meio é o número 0, é o número neutro. Com isso, a gente acaba fazendo uma revisão, tá? Cada exercício aí. Então, se o número 0 é um número neutro e os números naturais começam pelo número 0. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Não é? Então, dentro desse intervalo, ele fala raiz menos raiz de 3 e mais raiz de 5. Vamos ver se os números naturais, quem acertou? Vamos ver. Bem, o Brendo, eu vou discordar o 5 e o 6. Por quê? A raiz de 5 vai ser um valor menor que 5 e menor que 6, concordam? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 3 e o 4. Por quê? Vou botar aqui, deixa eu... raiz de 3 e mais raiz de 5. Vou trocar minha tela aqui. Por que é 3 e 5? Vou botar aqui, ó. Raiz menos raiz de 3 e mais... Opa! Mais raiz de 5. Quais são as raízes? Olha a pergunta que eu vou falar para vocês. Quais são as raízes inteiras, né? Porque raiz de 5, se a gente colocar aí, tirar rapidinho a nossa calculadora, vai dar um número quebradinho. Só. Ó, raiz de 5 é um valor 98, opa, não é isso não. Raiz de 5. R$ 2,23, 60, 67, 98. Isso é um número o quê? Que tipo de número é esse?
Coloquem aí no chat, quem quiser falar, pode falar. É uma dízima, não é uma dízima, não. Uma dízima é o quê? É um número que se repete, Rafael? Então, eu não posso falar que é uma dízima, não. É uma outra coisa. Que coisa seria essa? Vamos pensar um pouquinho. É um número decimal? Pode ser um número decimal. O número real? Sim, ele está dentro da classificação dos reais. Olha só. Raiz de 5 é igual a 2,23, 60, 67, 98. Esse tipo de número pertence a qual classificação de conjuntos? Conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais, conjuntos irracionais ou conjuntos real. Real ele é, né? Porque o real acaba abrangendo todo mundo. Rafael Cuba, eu vou discordar de você. Não é irracional. Por quê? O irracional é um número que tende ao infinito, a numeração dele. Isso aqui é um número racional. Tá? Beleza? Então, a raiz de 5 é 2, alguma coisa. Quanto é? Aí eu vou descer o número, tá? Raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2. 2, perfeito. Raiz de 3. 1,5? Raiz de 3? Raiz de 3 não é 1,5, não. É 1,73205081. Raiz de 2. 1,4. 1,41421. Isso aí. Esse número, né? Tem mais número. Raiz de 1. 1. 1. Esse é muito difícil. É difícil. Vamos na sequência. Raiz de 0. 0. Ih, esse é mais difícil ainda. Exatamente. Raiz de 0 é 0, né? Aí a gente começa, se a gente for decrescendo, a gente acaba entrando na parte de quem? Dos números negativos, né? Porque o 0 não é o meio. Então, ó, menos raiz de 1. Aí vai ser aquele mesmo valor, só que vai ser menos 1, por causa do sinalzinho de menos. E assim vai, tá bom? Deixa eu só complementar aqui. Raiz de 2 menos raiz de 2. Eu vou ter menos essa informação aqui. E menos raiz de 3. Vai dar menos esse valor aqui. Tá bom? A questão, vamos voltar lá para a questão, eu até esqueci do enunciado. O enunciado, ele pergunta o seguinte: quantos números naturais existem? E números inteiros. Os números inteiros, ele vai pegar a parte lá do... Aquela resposta lá está até errada. Olha só. Inteiro e natural, né? Vamos começar pelo natural. Raiz de 5, o resultado, ele acaba sendo um número racional. Concordam? Raiz de 4, posso considerar um número natural? Sim ou não? Posso considerar um número natural. Raiz de 3, não. Raiz de 1, posso, ok? O número 1 é um número natural. O número 0 é um número natural?
Então, eu tenho 0, 1 e o número 2. Eles são o quê? Naturais. Então, eu tenho 3 números, né? Isso aqui equivale a 3 números. Dentro dessa sequência, eu tenho 3 números que eles são naturais. Ok? E com esse mesmo pensamento, eu vou ver quem são os números o quê? Inteiros. Quem são os números inteiros? Olha, o número 2, o número 1, o número 0 e o menos 1. Então, eu tenho 2, 1, o 0 e o menos 1. Eles são o quê? Classificados como grupos dos inteiros. Isso equivale a quantos números? O menos 4? 1 são 4 números. Perfeito, eu tenho 4 números no total. O número menos 1 não é natural? Não, Elizabeth, não é não. Os números naturais são os primeiros números que vocês aprenderam, tá? Aquela parte de contagem, é o número 0, 1, o 2, o 3, o 4, não tem os números negativos. Os números negativos vai entrar dentro da classificação dos inteiros. Então, essa questão, galera, eu tinha que tirar a raiz quadrada de cada um desses números para depois eu checar as respostas. Então, eu tenho aqui o 2, eu tenho 1, o 0, que são classificados como os números naturais e também como inteiros, não é? Se ele pedisse os números racionais, aí a gente ia ver outros, aí esse leque ia abrir um pouco mais, né? Então, vamos voltar aqui. Então, olha só. Quantos números naturais? A gente viu que são 3 números totais, né? Que é o 2, o 1 e o 0, ok? E quantos números? Quantos? Ele quer saber de quantidade. São 4. E aí, com esse pensamento, vocês vão responder a letra B. Quantos números racionais existem nesse intervalo e quantos números irracionais? Agora dá para fazer a letra B. A gente conseguiu fazer a letra A. Quanto que deu aí, gente? Coloque aí. 9 número de quê? Rafael Cuba, 9 o quê? Ele tem 2 perguntas aqui. Ele está perguntando quantos, para saber a quantidade. Ah, tá, beleza. Então, números racionais. Rafael achou 9. E os irracionais? Vamos lá, galera. Não só tem só o Rafael aí na sala, não. Olha a participação. A gente acabou de fazer a letra A juntos. Ó, o Brendo achou aí 9 números racionais e 6 irracionais. O Hugo achou 5. Vamos... Tá, vou operar o Rafael. 5 o quê, Kaique? Irracional? Tá. Galerinha que ainda não colocou o nome completo, coloque aí, por favor, tá? Não esqueçam, não. Por gentileza. Tá, Robson. Então, vamos conferir? Vamos ver se vocês estão certos? Olha, eu tenho infinitos números. Por que infinitos números? Quem se arrisca? Alô? Tô sozinha? Gente, me abandona não, que eu sou carente. Porque os números são infinitos. Olha só. Na verdade, aqui, quando a gente Ah, fez essa parte,
Vou voltar aqui. Aqui ele perguntou em relação aos números naturais e os números inteiros, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei a raiz desses números. Olha, o número 5, 4, 3, o 2, o 1 e o 0 não são números naturais? E também são números o quê? Inteiros. E aí eu acrescentei raiz de menos 1, raiz de menos 1, raiz de menos 2, né? E raiz de menos 3. Só que agora a gente está falando um leque um pouco maior, que são os números racionais. Então, além da raiz de 5, eu tenho raiz de 4,3542, por exemplo. Então, dentro desse conjunto, nessa reta numérica aqui, deixa eu traçar aqui a reta, dentro entre o 0 e o número 1, por exemplo, eu tenho infinitos números. E aqui eu posso tirar a raiz quadrada de infinitos números. Por isso que a resposta é infinito. Tá? Vocês entenderam, gente? É super importante vocês entenderem o significado das questões. Tá bom? Lembra de pensar fora da caixinha? É isso que a gente está fazendo. Tá? Então, não se limite, é raiz de 3 e raiz de 5. Poxa, mas dentro desse intervalo tem número pra caramba. E se eu falar os números reais, aí eu tenho mais números ainda. Tá? Então, vamos lá para a questão número 9. Use a calculadora. Substitui x e y por números quaisquer várias vezes e verifique se afirmações abaixo são verdadeiras. Que afirmações são essas? Isso aqui são duas sentenças matemáticas, aonde dizendo que o primeiro membro, lembram disso? Primeiro membro é igual ao segundo. Ou seja, esse lado aqui é igual a este outro lado. Eu estou dizendo uma afirmação matemática. Eu estou afirmando. E aí ele pede para você substituir os valores, dar números, por exemplo, a x eu vou chamar de 1, a y eu vou chamar de 2. Você vai tirar a raiz de um, raiz de outro, o resultado vai multiplicar. Essa multiplicação é igual a raiz de x dos dois números que vocês disseram aí, multiplicar e tirar a raiz, dá o mesmo resultado? E aí ele pede para você fazer esse processo várias vezes, para vocês terem a certeza se isso aqui é verdadeiro ou falso. E aí, o que vocês fizeram? O que vocês encontraram, né? A letra A é falsa, é isso, Rafael Cuba? Vamos começar pela letra A. É falso ou verdadeiro? Mas eu acabei de explicar, Hugo. O que é para fazer? Galera, é muito importante vocês lerem. A interpretação, ela é fundamental. Então, para quem não gosta de ler, infelizmente, isso é uma informação, é uma triste informação que eu tenho que dar para vocês. Tem que gostar de ler, tá? Isso aqui é interpretação. Tá. Rafael acha que é falsa a letra A. O Hugo tá indo na mesma carona. Tem que gostar de ler, Jean. Infelizmente, tá? Breno tá achando que a verdadeira é B. Se ele acha que a B é verdadeira, então a A é falsa. É isso, Breno? Maria Eduarda acha que a letra A é falsa. Também acho que, Kaique, é falsa a letra A ou a B? Ok, Breno. Vamos conferir, então? A maioria do pessoal está achando que é falso. Olha, gente, é verdadeiro. Vou pegar o número 1 e o número 2, na sequência. Raiz de 1 é 1, ok? Raiz de 2 vai dar um número quebrado. É um número irracional. Se eu multiplicar os resultados, eu vou continuar com o número irracional. Beleza? Eu tenho o número 1 do outro lado. Número 1 vezes 2. Vai dar 2. E aí, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, essa condição é verdadeira. Vou tentar um outro número.
0 e 1, por exemplo. X eu vou chamar de 0. Raiz de 0 é 0. Raiz de 1 é 1, ok? Raiz de 0 é 0 e raiz de 1 é 1. Aí eu vou multiplicar. Todo mundo multiplicado por 0 é 0. Vamos para o outro lado. Aí eu tinha falado que o x é 0. 0 vezes 1 é 0. Raiz de 0 é 0. Novamente, isso é verdadeiro. Tá bom? Então, a letra A é verdadeiro. Vamos ver a letra B? A letra B é falso. Ó, vou pegar o mesmo resultado, tá? Vou chamar o x de 0 e o y de 1. Raiz de 0 é 0 e raiz de y é 1, ok? Então, esse lado aqui vai me dar 1. Vamos ver aqui. 0 mais 1 dá 1. Raiz de 1 vai ser 1. É verdadeiro, nessa primeira condição. Só que ele pediu para testar o quê? Várias vezes. Então, vou pegar o próximo número, a próxima sequência. 1 e 2. Raiz de 1 é 1, mais raiz de 2 vai dar um número quebrado. É 2,14, deixa eu ver aqui. Raiz de 2. É 1,4. É 1,4, nem é 2. 1,4, vamos arredondar, tá? Somando isso, vai me dar 2,4, ok? Do outro lado, 1 mais 2, 3. Raiz de 3, raiz de 3 vai me dar 1,7. Então, é falso. Então, não é testar uma vez, é testar várias vezes, tá bom? Então, isso aqui... Então, ficou letra A, verdadeiro, letra B, falso. Na questão 10, associe no caderno cada número racional abaixo à letra correspondente. Tá? Então, ele quer saber qual é o valor que representa o D, o E, o G, né? E por aí vai, as letrinhas. Só que aqui eu tenho alguns valores, olha. Então, você olhando aqui, você vai saber em que posição vai estar cada número. Por exemplo, na letra A, que é 1 inteiro, quarto, quinto, né? Vai se corresponder à letra C. Vai estar aqui, ó. É 1 inteiro, mais quarto e quinto. Então, ele está entre 1 e 2, esse número. A letra B é menos 2,5. Então, está para cá, ó, na parte negativa, tá? Então, vai ser a letra D. Ele vai estar aqui, ó. Beleza? E assim eu vou fazer para as outras letras. Ok? Na questão 11, ele pede para colocar em ordem crescente os números reais. Olha, só para chamar a atenção de vocês, esse tracinho aqui em cima é o número da dízima, então é 0,55555. Lembra disso, né? Aqui no 52, quer dizer que o 52 ele vai se repetindo. 52, 52, 52, por aí vai. Então, o macete aqui seria dividir isso aqui, e aí vocês vão encontrar os números decimais. E aí é só colocar em ordem, tá? E aí eu tenho 0,5. Aqui, ó, 1 dividido por 2, 0,5, né? E assim vai. Tá bom? Questão 12. Aí aqui a gente está falando de conjuntos, nossa primeira matéria. Indique no caderno simbolicamente a parte colorida. Então, olha. Parte colorida aqui, eu tenho 3 conjuntos. Conjunto A, B e C. Ele não quer saber o conjunto universo aqui fora. Ele quer saber a relação entre esses 3. Eu tenho algumas possibilidades, ó. Eu tenho o A, união B. Posso unir esses dois aqui. E eu tenho a interseção com o conjunto C. Ou eu tenho a interseção entre A e C. A com C, essa interseção aqui. Eu tenho a interseção de B com C. E depois eu posso unificar todo mundo. Tá? Isso é uma nomenclatura. E aí o mesmo pensamento eu faço para a letra B. É um pouquinho diferente, ó. Tá bom? Tranquilo essa? Vou prosseguir, tá? Aqui, um professor de língua portuguesa sugeriu uma sala de
aula a leitura de livros Helenas, de Machado de Assis, e Iracema, de José de Alencar. 20 alunos leram Helena. 15 leram só Iracema. E 10 leram os 2 livros. E 15 não leram nenhum deles. Aí ele pergunta quantos leram só Iracema, só Helena, e qual é o número de alunos nesta sala, né? A gente pode representar por diagrama. Tem várias formas de resolver aqui, tá? Então, vou colocar a resposta aqui direto, tá bom? Então, eu tenho 25 alunos que leram Iracema, Helena 10 e todo mundo lá 50 alunos. É só somar tudo. Vamos para 14? Aqui a gente trabalha com intervalo, então ele quer como representa isso aqui. Então, ó, bolinha fechada. Então, eu tenho um inter fechado em -4 e fechado em 2. Na letra B, aberto. Eu posso representar tanto o conjunto como parêntese, tá? Tem alguns livros que traz como parêntese, tá? Mas é mais comum o colchete, tá bom? Então, ó, aberto em 1 e aberto o quê? Ao infinito, ao mais infinito. Aqui já é o contrário, né? Fechado em 1, a bolinha tá fechadinha. E aberto em menos infinito. Na letra D de dado, eu tenho aberto em 1/2 e fechado em 3. Na letra E, eu tenho um intervalo fechado. E aqui na letra F, eu tenho aberto. Tá bom? Questão 15. Classifique as seguintes afirmações em verdadeiras ou falsas. Então, estou dizendo que na letra A, o 2 pertence a esse intervalo. O que vocês acham? Fechado em 2 e fechado em 6. É verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Respondem aí rapidinho. Ah, o último ficou sem conchete? Aonde? Aqui na 15? Ok, vamos lá, vamos conferir aqui. Depois você me fala, Elizabeth. Ah, anterior, tá, eu vou voltar. Ó, a letra E é verdadeiro, tá vendo? Eu tô incluindo o 2, tá? Com isso, a gente vai fazer o restante, tá bom? Ó, então anotem aí as respostas. Eu vou só voltar rapidinho aqui para responder a questão da Elizabeth. Olha só, ela é aberto porque ele não está incluindo nem o número 0,75 e nem o 90. É como se fosse o conchete em sentido para lá, tá? Aberto. Aqui é porque está a anotação de parênteses, que eu falei para vocês que também pode. Ah, acabamos. Acabamos nossas questões. Galerinha, falta um minutinho praticamente para a gente acabar nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Aproveita e coloque agora, rapidinho, porque eu preciso encerrar. Ali a dúvida, o cálice para sempre. Pois é, né? Então, tranquilinho? Então, olha, quem tiver alguma dúvida ainda, tá? Coloque para mim na segunda-feira que a gente vai conversando, tá bom? É importante dizer que é importante fazer os exercícios, tá? E esses exercícios que eu peço para colocar no caderno é para colocar, hein? Tá bom? Porque tudo é qualitativo. Galera, um beijo para vocês. Bom final de semana. Juízo. E o mais importante, ó, ficar em casa, tá? Hashtag fica em casa. Professor, Oi. precisa também pegar o enunciado certinho? Seria bom, né, Kaique? Ok. Tá? Um beijo, galera. Tchau.